bem-vindo novamente ao canal, que hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 do livro Esposa Excelente, né? Vou já mostrar o livro aqui pra vocês. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, então, o capítulo 1, tá? Pra quem quiser estar acompanhando e de repente não assistiu o capítulo 1, para que vocês possam, assim como eu, que existe uma Vanessa antes e uma Vanessa depois deste livro, deste ensinamento, que possa acontecer isso na vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês. Não esqueçam de compartilhar, de abençoar outras vidas. Sabe, muitas vezes nós não sabemos como fazer a obra de Deus, nós não temos, de repente, ainda um chamado, alguma coisa assim. Seja instrumento de Deus. Ensine a verdade, vocês vão aprender e vocês vão ensinar também. Mas enquanto isso, enquanto vocês estão aprendendo, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos, curte para poder estar ajudando e que Deus abençoe vocês ricamente enquanto vocês estão abençoando também o canal. Esse é um canal que eu falo, não é canal do YouTube, é canal de bênçãos. Amém? Bom, vamos iniciar então. O capítulo 2. O capítulo 2 diz: o que a esposa deve entender sobre Deus, a autoridade protetora de Deus. E aí no comecinho desse livro, nesse capítulo 2, eles falam a respeito de 3 tipos de pessoas. Pessoas que acham que Deus é um Papai Noel, tá? E que se você for bonzinho, você vai receber o que você tá pedindo. Amém? Tem pessoas que eu acho que também é um jeito ruim de você encarar, que acham que Deus, ele é um vovô do céu, que ele encara os seus pecados e os seus erros como travessuras de criança. Esse tipo de pessoa não abandona o pecado e não conhecem a justiça de Deus. Como eu disse anteriormente já, Jesus não vai lançar bola de fogo. Não é esse tipo de justiça. Mas Deus cria situações e usa das mesmas. Deus é esse. Nada impede o agir de Deus ou atrapalha os planos e propósitos de Deus. Entende? E Deus não é esse vovô do céu que aceita as travessuras de criança. Amém? Aí tem pessoas que acreditam que Deus é o Deus da ira, que ele vai fulminar você a bola de fogo, né? Isso que a gente tá falando. E também não é. Aí seriam os extremos, o vovô do céu ou o Deus da ira, né? Também não é. Eu vou ler um trechinho aqui que fala quem é Deus. Contudo, ao contrário de um Deus de faz de contas, o Deus da Bíblia é soberano, justo, amoroso, governador de toda a terra e todas as suas criaturas. Ele é Deus Altíssimo, o oleiro, e nós somos o seu barro. Romanos 9, 19 e 21. Devemos nos curvar em humildade, em humilde submissão e em adoração diante dele. Nossa visão da vida deve ser centrada em Deus e não em nós mesmas. Estamos aqui para servi-lo em vez de sermos servidas por ele. Só ele é digno de ser louvado. Tem pessoas que acreditam, né? Então que Deus é aquele que só você pede e ele tem que fazer por você, mas não faz nada pelo Senhor. Uma maneira de você fazer, compartilhe o vídeo. Abençoe outras vidas, entende? É uma maneira de você servir ao Senhor. Servir ao Senhor é fazer a vontade dele, independente do que ele está pedindo para você. Servir ao Senhor é você cuidar da sua família como seu primeiro ministério e você agradar a Deus com isso. Servir a Deus é você adorar a Deus, né? É tudo isso. É você fazer além daquilo que a tua carne pede para você fazer, entende? Porque muitas vezes a sua carne está pedindo para você não fazer certas coisas e aí Deus vem e pede para você fazer aquilo. Então, faça. Seja obediente ao Pai. Amém? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que as esposas precisam saber sobre Deus. Então vamos lá. As esposas precisam saber que Deus planejou um ministério para você. E o seu principal ministério é o seu marido. Então, mas o meu filho, tadinho, ele precisa de mim. Filha, você cuida do seu filho e marido chegou, é marido. Ele precisa de toda a atenção. Logo no começo, quando eu comecei a discipular
as minhas mulheres, o Senhor me trouxe a seguinte situação. Em Gênesis, na criação, na formação do homem, quando Deus formou o homem, ele formou o homem. E Deus fez tudo perfeito, tudo bom. Mas aí Deus viu que o homem estava só. Então tem um só no homem. E aí Deus fez a mulher para preencher o só. Mas tem um detalhe. Não é qualquer mulher que preenche o só do homem. Deus fez a mulher, Deus tem os seus planos. Então ele fez aquela mulher para preencher aquele só do homem. Tem homens, que nós estamos falando sobre a restauração, que vai tentar ficar com uma, vai tentar ficar com outra, vai tentar ficar com outra e vai continuar se sentindo só. E esse só vai ser preenchido com a mulher que Deus quer fazer, com que Deus planejou para ele, a mulher a qual Deus determinou. Entende? Por isso que é tão importante nós estarmos na presença do Senhor, prontas e preparadas para o recebimento do nosso milagre. Porque eles vão quebrar a cara. Então, é bem isso mesmo, entendeu? Eles vão tentar de tudo, mas eles vão encontrar pessoas piores do que nós fomos para ele. Entende? Porque a mulher estranha é podridão para os nossos ossos. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não lança uma promessa sobre um casamento, sobre uma família, e aí ele volta atrás, aí ele no meio do processo ele fala que aquela mulher era estranha e que ele vai colocar uma outra mulher no caminho. Isso não existe, entende? Não tem a bênção de Deus. Então, simplesmente é essa mulher que vai preencher esse só. E nós vemos exatamente isso. Se a mulher tem o ministério dela, é o seu marido. Então ela precisa entender que ela tem que preencher esse só. Aí o marido chega, a mulher tá lá toda tarefada e faz isso e faz aquilo. Ela tá achando que ela é uma super mulher, porque ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida de tudo, mas ela não tá cuidando do marido. Aí o marido, de repente, tem uma tensão, porque o diabo percebe isso, com alguma mulher lá fora, mas sem intenção nenhuma, mas ele tem uma atenção. E de repente ele acha, porque o diabo conta essa mentira pra ele, que o tal do só foi preenchido. E aí ele entra no engano, porque o diabo ele lança um bolo perfeito. Ai, a pessoa é tão boazinha. Ai, ela é tão batalhadora, ela é tão lutadora, ela é tão... Ai, ela sim vai fazer com que eu cresça. E de repente, conforme ele vai comendo a parte de cima, que é a parte, como eu falo, do chantilly, da confeitada do bolo, tá tudo bem. Aí vai aqui, primeira camada do bolo, mas a hora que vai chegar no recheio vai encontrar um monte de bigato. O bolo embolorado. Isso é o que Satanás tem para nos entregar. Amém? Mas nós estamos aqui para aprender o que Deus tem para nos entregar. Deus é compassivo, justo e misericordioso. Deus nos ama incondicionalmente. Então, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Ele é justo, compassivo e misericordioso. O conhecimento e a força de Deus são ilimitados. Então, assim, Deus ele é onisciente, onipresente, ele tá em todo lugar, ele sabe todas as coisas, ele sabe até no seu livre-arbítrio o que você vai escolher. Então, assim, uma coisa que eu aprendi Deus lança uma promessa, ok? Sobre a vida de uma pessoa. Deus não é onisciente? Então ele sabe até o processo todo, até acontecer a promessa, todas as vezes que você vai cair, que você vai pecar, que você vai errar, que você vai fazer. E mesmo assim ele prometeu. E ele é fiel para cumprir uma promessa dele. Ou seja, quando Deus ele lança uma promessa é porque ele vai cumprir. Simples assim. Independente se você foi uma esposa tola e perdeu o seu casamento, independente de qualquer coisa, quem prometeu foi Deus e ele é onisciente e sabia de todas as coisas. Deus está trabalhando em sua vida com um propósito. Então vamos lá, esse deserto, a dor, esse sofrimento muitas vezes, essa crise que você está vivendo dentro da sua casa, no seu casamento, tem um propósito. Deus quer moer, quer mover, quer forjar o teu caráter, quer fazer você crescer na presença do Senhor. Amém? Deus quer que você seja uma esposa alegre e realizada. Então o sonho de Deus para a esposa, mesmo que hoje você não esteja entendendo nada, o final dessa história, se você se manter firme e fiel, é que você vai ser uma esposa alegre e realizada naquilo que Deus pediu para você fazer. Amém?
O que as esposas precisam saber a respeito das suas obras e de si mesma? Deus preparou boas obras para a esposa cristã realizar. Então Deus, quando criou a esposa, o formato como Deus criou e a vontade de Deus para a esposa determinar o que ela precisa fazer dentro de um casamento é bom, é perfeito, entende? Basta você aprender quais são o seu papel e aí você começar a colocar em prática. E isso a gente vai aprender nesse livro. As boas obras da esposa cristã têm valor eterno. Olha que tudo! Tudo que você fizer para o teu casamento, para a tua família, para os teus filhos, o seu posicionamento como esposa, o seu posicionamento em agradar a Deus, em fazer a vontade do Senhor, tem valor eterno. Tem valor para a sua salvação, tem valor para a salvação da sua família. A esposa cristã não precisa temer, você não precisa ter medo. Na palavra do Senhor tem 366 não temas, um para cada dia do ano até o ano bissexto. Não é isso que a gente aprende? Não tema, você não tem que ter medo de nada. Toda dor passa, deserto passa. O que fica são as palavras do Senhor, o que fica são as promessas do Senhor. A esposa cristã deve focalizar-se em Deus e não em si mesmas. Entende que o foco tem que ser em Deus, em tudo aquilo que Ele promete, que Ele vai fazer. Quando você focalizar em você, você vai ver a sua dor, você vai ver muitas vezes que o que você está fazendo não está sendo recompensado, você não está recebendo uma gratidão ou coisas assim, e isso vai frustrar você. E isso vai fazer com que você comece a acabar pecando. Em que sentido? A não querendo mais ser essa esposa excelente, a não fazer mais o teu papel. Você vai começar a olhar para o teu marido e falar, ele não está fazendo tal coisa. Entenda? Deus precisa para trabalhar com justiça. Então a justiça, ela é o pratinho dos, a balança com os dois pratinhos. Deus vai colocar sempre a esposa e o marido nessa balança. E ele só vai entrar com justiça quando a balança for desigual. Então, enquanto você achar que porque o teu marido está errando com você, você pode errar com ele, a balança continua igual. Agora, quando você em humildade, porque a matemática de Deus é diferente da nossa. Então, quando você em humildade fizer algo diferente, você simplesmente se diminuir para que você faça a tua vontade, independente se o seu marido está fazendo não, mas para glorificar a Deus e não o seu marido, aí Deus olha e fala, epa, essa balança tá desigual. E as coisas começam a acontecer. Amém? A esposa cristã não tem de pecar, como a gente já falou até no capítulo anterior. Se o teu marido te pedir para pecar, não peca, não peca, não peca. Ai, olha, eu perdi a hora, liga lá pro meu chefe, fala pra ele que eu tô doente, ou eu falo alguma mentira. Não, fala a verdade. Fala, olha, eu não vou mentir, tá? Se você quiser que eu ligue, eu vou falar, ó, ele perdeu a hora, mas ele tá correndo aqui pra ir por aí, entendeu? Você sempre fale a verdade, sempre fale a verdade. Não faça nada que for pra pecar. O primeiro homem da sua vida, tá? Em primeiro lugar é Deus na sua vida. Depois o seu marido, tá bom? Não peque. Bom, a gente vai falar agora sobre a autoridade protetora de Deus, né? E aí eu vou colocar aqui, ó. Nenhum marido possui absoluta autoridade sobre a mulher, porque Deus é a autoridade absoluta. Por exemplo, se seu marido pede-lhe que minta, você deve recusar, porque a autoridade de Deus sobrepuja a do seu marido. Amém? Aqui está escrito também aqui assim: Deus não olha para a vida como nós. Sua perspectiva é eterna e perfeita. Infelizmente, a nossa é temporal e manchada pelo pecado. Então vamos lá, a perspectiva de Deus é eterna e perfeita, e a nossa é temporal e manchada pelo pecado. Ou seja, a gente olha para o hoje, a gente olha para o tempo que nós estamos vivendo, e na palavra do Senhor fala que há tempos para todas as coisas, né, debaixo do céu, da terra, enfim. Agora nós vamos falar, por que a esposa precisa de proteção? A influência que o mundo exerce sobre ela. O mundo, ele exerce várias situações. Hoje em dia,
por conta das feministas aí, nossa, muita influência acontece sobre nós, novelas, sabe? Se você não se posiciona, se você assiste novela, né? Então tem isso daí, a vaidade, tem muitas coisas que influenciam a mulher, porque a mulher é um ser emocional e nós acabamos sendo influenciadas por alguma coisa. A outra situação por que a esposa precisa é o diabo. O diabo ele vem com força por conta das emoções da mulher, exatamente para destruir essa mulher, entende? E, claro, as mulheres são iludidas mais facilmente. Aí você vai falar assim, mas olha como estão colocando a mulher. Entendam uma coisa. Deus não criou desde o princípio a mulher com tantas responsabilidades como tem hoje. É claro que uma mulher consegue fazer, consegue, mas por sermos um ser emocional, nós nos estressamos mais. O maior número, em questão de porcentagem, de pessoas estressadas, de pessoas em depressão, são mulheres. Por quê? Porque elas não aguentam a carga que o homem foi criado para ter. O homem foi criado para dominar sobre tudo, para cuidar do jardim. A mulher só foi criada para ser a auxiliadora deste homem, para ajudar naquilo que o homem precisa, para facilitar essa vida desse homem, vamos dizer assim. Mas toda a responsabilidade está sobre o homem. A responsabilidade do casamento, a responsabilidade sobre os filhos, a responsabilidade sobre tudo está sobre o homem. A mulher ajuda na educação, a mulher ajuda a manter a casa, a fazer as coisas que é necessário. Porém, a responsabilidade está sobre o homem, entende? Nós vamos falar sobre hierarquias e tudo mais pra frente, tá? Mas é isso que eu gostaria de deixar. Eu não quero fazer um vídeo muito grande do capítulo 2, não. Mas é isso que eu gostaria de deixar pra vocês. O capítulo 3 vai falar o que a esposa deve entender sobre o pecado, a provisão de Deus. Então a gente vai falar sobre o pecado no próximo vídeo, né? No próximo vídeo de estudo, tá bom? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Não esqueçam de compartilhar, esqueçam de ativar o sininho para que vocês possam acompanhar os outros capítulos. Esteja aqui, tá bom? Que o Senhor possa abençoar cada uma. E eu gostaria de estar fazendo uma oração para a gente estar encerrando então este capítulo. Vamos orar. Paizinho querido e amado, Senhor, neste momento, meu Pai, eu quero apresentar cada mulher que está aqui, Senhor, ouvindo, Senhor, estas palavras. Pai, que o Senhor possa vir, meu Pai, com tua cura, com o teu bálsamo, Senhor, em cada história. Que o Senhor possa vir, ó Pai, renovando a sua alegria, a esperança, Senhor, sobre a vida de cada mulher. Em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego, Senhor, cada casamento, Senhor, e cada família aqui nas tuas mãos. E declaro já elas saqueadas do inferno, é isso que eu já profetizo, porque eu creio num Deus que traz à existência o que não existe, e a minha fé é nisso que crê, Senhor. E eu trago à existência agora essas famílias restauradas, esses casamentos, Senhor, restaurados na tua presença, glorificando o teu santo nome. Pai, que todas as pessoas aqui, Senhor, possam sentir o teu toque, possam sentir o teu amor, ó Pai, em nome de Jesus. Que cada ensinamento, que cada palavra possa cair em seu coração e que nós possamos crescer em graça e conhecimento. Que o Senhor possa abençoar a cada uma aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém.